A gente conta com um grande patrimônio político que é o presidente Bolsonaro, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, é o maior fenômeno político da história do Brasil. Basta, quem teve o privilégio que eu tive, o Marcos Pontes teve, de acompanhá-lo ao longo desses últimos 4 anos, sabe do que eu estou falando. Cada lugar que ele chega é uma loucura, é um negócio impressionante. Nós estivemos juntos agora, recentemente, na AgriShow em Ribeirão Preto. O presidente não conseguia andar, aquela multidão subia na máquina, aquela galera para tirar foto, para acenar. É um amor, é uma paixão. Olha, eu tenho andado bastante pelo interior do estado. O que mais eu ouço? Manda um abraço para o capitão, manda um abraço para o presidente. E eu tive o privilégio de andar com o presidente, abriu a porta, né? Quem eu seria, não seria ninguém. Jamais seria ministro de pasta nenhuma, se a lógica fosse outra. O Bolsonaro abriu essa porta, criou essa oportunidade. Sempre prestigiou a gente. Mais uma coisa interessante, na questão da formação de liderança. O Bolsonaro nunca trouxe para ele mérito, ele distribuía o mérito para a equipe, para os ministros. Então ele chegava num evento e dizia: olha aqui que o ministro tal fez. Está vendo esse programa? Foi criado pelo ministro fulano. Graças à ministra Tereza, a gente tem o Plano Safra, etc, etc, etc. Olha essa obra aqui do Tarcísio, olha a obra do Rogério Marinho, olha aqui o Paulo Guedes fez tal coisa. Toda vez ele distribuiu o crédito. E essa distribuição de crédito fez com que emergissem várias lideranças do nosso país. Pô, quem seria eu, quem seria o Marcos Pontes, quem seria o Jorge Seife, que virou senador, Damares, né? Olha a quantidade de pessoas. Rogério Marinho ganhou uma eleição dificílima no Rio Grande do Norte, se elegeu senador numa eleição de uma vaga, num estado no Nordeste que tradicionalmente, né, tem ali uma partida alta da esquerda. E o que nós... Existe um espaço que precisa ser preenchido, esse espaço precisa ser compartilhado e a gente precisa criar uma centro-direita consistente. E com certeza o resultado vai ser muito bom para o nosso estado de São Paulo e para o nosso Brasil. Depois de 28 anos de mandato, né? Muito encrenca, tá briga. Resolvi me cantar presidente, sabendo da dificuldade. Bem, graças a Deus aí tivemos um caminho que deu para chegar ao seu objetivo. Muito tortuoso, uma tentativa de homicídio no meio do caminho, mas pela pátria tudo vale. E hoje em dia, eu me sinto uma pessoa que acho que já cumpri minha missão aqui na Terra, mas não estou morto ainda. E costumo dizer, só depois de enterrado é que a gente vai embora de vez. E sabe como é que é a vida política de alguns, o que querem fazer contigo, as acusações, as perseguições. Mas tem que enfrentar os obstáculos. Sabia que não ia ser diferente. Quando eu assumi lá, chegou um colega parlamentar e falou: você tem que arranjar alguns milhões para quando acabar o seu mandato enfrentar o processo. Eu falei: tá bom, arranjar como? Bem, a maneira como ele apontou, eu falei: vou acabar pobre, talvez até condenado, mas esse caminho não é o correto. Estamos enfrentando um problema agora, até mesmo uma cassação, né, por uma condenação de ineligibilidade, porque me reuni com embaixadores antes do período eleitoral, caçado. Antes. Tá? E vamos enfrentar esse 22 agora. Já sabemos que os indicativos aí não são bons, tá? Mas eu estou tranquilo. Vergonha devemos todos ter. O que se anuncia agora, uma reunião do atual mandatário, não com embaixadores, mas com ditadores, como Ortega, da Nicarágua, Díaz-Canel, de Cuba, ou o Maduro, da Venezuela. Isso não é democracia. A união com esse tipo de pessoas é péssimo para o Brasil. Nos envergonha muito aí fora. Mas faz parte da nossa vida de político. Quem aqui nunca foi injustiçado na política? Quando nós mudamos aqui, ou melhor, o parlamento que mudou, né? Eu apenas sanciono, veto as questões lá. A questão da improbidade administrativa é para ajudar os prefeitos, não é para aliviar prefeitos, é para ajudar os prefeitos. Não pode ter uma legislação onde improbidade administrativa vai pegar você, mesmo de boa fé. Bem, enfrentamos tudo isso. Quando assumimos uma coisa, senhores prefeitos,
E não é fácil você honrar o que prometeu durante a campanha. Não é fácil. Até porque, muitas vezes, nós prometemos de boa fé. E quando chega lá, a gente vê que alguma coisa não... Você tem que ceder. Mas conseguimos montar um ministério. O Tarcísio foi o quinto que apareceu para mim para entrevistá-lo. Eu olhei para a cara dele, para a minha cara. Eu fui assessor da Câmara por 3 anos. Não era integrante da comissão dele. Ele me conhecia, mas eu não conhecia. Afinal de contas, quem não me conhecia da Câmara tinha que ser cego, surdo e mudo. E problemas tinham, é natural. Enfrentamos a questão de ideologia de gênero desde 2010. Nós não temos nada contra o comportamento de quem é adulto aqui, mas de criança em sala de aula, não. Então assumimos, montamos o Ministério, o Marcos Ponte, que eu já conhecia há algum tempo, entre outros, a Tereza Cristina. O pior ministério que tem era a Damares, o pior. Enfrentamos também um governo, Kassab, onde você não tinha recurso em ministério. As emendas impositivas, aprovadas lá atrás, deu um certo alívio para a gente. Que lá atrás, tá, era uma negociação, o Valdemar lembra muito bem disso, para liberar emendas, o chefe do executivo exigia certas coisas de parlamentares, no tocante à votação, que era inacreditável. E tinha tudo para ir errado, e muita coisa deu errado. Esse tipo de comportamento. Então enfrentamos 2019, montamos um bom ministério. Tive problemas seríssimos naquela sala, gente interessada em ajudar, mas não ao Brasil. E chegamos em 2020, enfrentamos uma pandemia que ninguém sabia o que era a pandemia. A gente não pode culpar ninguém. Eu defendi o tempo todo a autonomia do médico. O médico tem que decidir. Ah, não tenho remédio com comprovação científica. Sei disso. Mas vai deixar o cara sofrer? Não vai deixar o médico buscar uma alternativa? Até os grandes remédios foi descoberto por acaso. Até o Viagra foi por acaso. Estava tratando lá paciente para questão pulmonar e de repente o velhinho lá ficava querendo sair da cama quando passava animado quando passava uma pessoa bonita perto dele. Assim foi na Guerra do Pacífico também. Descobriu-se que água de coco na veia ajudava o cara a não morrer porque não tinha sangue. E tolheram isso. Buscamos alternativas. Passou a pandemia, lamentamos as mortes. Hoje vocês veem o Conselho Nacional de Medicina falando que a máscara é inócua. Dizendo que o lockdown foi uma péssima política. Eu não errei nenhuma, porque estudei. Mas parece que tudo que eu falava dava o contrário perante a grande mídia, perante a CPI lá no Senado. Vencemos a pandemia, lamentamos as mortes. Não foi fácil, graças à equipe econômica, o Paulo Guedes, entre outros, o Pedro da Caixa, também. Criamos o auxílio emergencial que ajudou os prefeitos. A economia a movimentar na cidade. Demos para os prefeitos, governadores, o que poderiam perder a título do lockdown. Nós, entre 2020 e 2021, ainda criamos não, né? Porque quem cria não sou eu, quem cria é a indústria privada. Mas demos condições para se criar quase 3 milhões de empregos. Diferente de 14 e 15, onde se perdeu 3 milhões de empregos, sem crise. A não ser crise de competência. Ou uma corrupção desenfreada que vivia naquele momento. Enfrentamos a guerra logo depois. Fui negociar com o Putin fertilizantes. Negociei com ele também. Dizem para nós que não temos refinaria no Brasil. Somos autossuficientes de petróleo, mas não temos refino. Outras coisas negociamos também. Foram 3 horas de conversa com o presidente Putin. E uma conversa saudável. E nós devemos buscar parcerias para entender o interesse do nosso povo. Me ligou, depois da guerra, o presidente Zelensky, da Ucrânia. E, obviamente, a conversa é reservada. Mas senti o problema dele, me coloquei no lugar dele e continuamos sendo parceiros, como fui com ele em 2019. Sem sobressaltos. Se eu pudesse resolver a guerra com o embargo econômico do Brasil, eu teria na hora aderido ao embargo. Mas não ia resolver. Iam faltar fertilizantes no Brasil, poderiam